Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Avaliação da concentração de sólidos suspensos totais de efluentes de aquicultura pela turbidez da água. Artigo de autoria de Gunihal Osbey e o Dr. Claude Boyd, pesquisadores da Universidade de Auburn, no Alabama. Esse artigo ele foi publicado em 2003 na GA Global Aquaculture Advocate. Vamos dar uma olhada no sumário do trabalho. Após a introdução, apresentar a metodologia experimental do trabalho, resultados experimentais quanto sólidos suspensos totais, matéria orgânica particulada, matéria inorgânica particulada, turbidez da água, variabilidade sazonal da concentração de sólidos suspensos totais e turbidez, relações entre as variáveis. Em seguida, conclusões e considerações finais. Vamos para a introdução do trabalho. Nesse slide aí, pessoal, vocês veem um turbidímetro de bancada. Existem modelos portáteis e modelos de bancada. Um aparelho bem antigo esse da foto. O que a gente pode observar são duas soluções padrão de calibração, uma com turbidez zero e a outra com turbidez altíssima, esse do frascozinho com a solução preta. E dois frascos vazios que vão receber as amostras para as leituras de turbidez. Vamos dar uma olhada na introdução do trabalho. As avaliações das variáveis de qualidade de água de efluentes de viveiros de aquicultura sugerem que as concentrações de sólidos suspensos totais é a variável de efluentes de aquicultura que mais provavelmente excede os limites permitidos para liberação em corpos receptores, para descarga na natureza. Os sólidos suspensos em viveiros de aquicultura consistem principalmente de plâncton, detritos orgânicos, em grande parte planctônicos, mas outros detritos também, e matérias minerais, partículas minerais suspensas na água. Entretanto, há pouca informação sobre as proporções relativas de partículas orgânicas e inorgânicas suspensas em viveiros de aquicultura. As partículas orgânicas, eles têm um potencial poluente, degradante, bem maior do que as inorgânicas, porque elas contribuem para a demanda de oxigênio. As concentrações de sólidos suspensos totais são determinadas por um método que é bastante trabalhoso, demorado. Existe uma alternativa que é bem mais interessante do ponto de vista da praticidade, que é a determinação da turbidez. Agora tem que se ver se é possível, a partir da leitura ou determinação de turbidez, se estimar a concentração de sólidos suspensos totais. Esse estudo foi realizado por esses autores, lá no Alabama, com o objetivo de mensurar as concentrações de sólidos totais, orgânicos e inorgânicos, suspensos na água de viveiros de catfish, bagre do canal, para determinar se as concentrações desses sólidos suspensos poderiam ser estimadas de uma forma confiável a partir das determinações de turbidez. Então é isso, pessoal. Existe essa variável de qualidade de água, concentração de sólidos suspensos totais, que ela é utilizada principalmente para avaliar a adequação de efluentes de tanques. Como a gente vai ver mais à frente, se permite que
concentração de sólidos suspensos totais dos efluentes seja no máximo 50 miligramas por litro. Acima disso, aquela água ali residuária já está em desacordo com a legislação ambiental, porque o impacto a partir da liberação daqueles efluentes com alta concentração de sólidos seria muito alto no corpo receptor, na natureza. O problema é que o método para determinar sólidos, que é o de filtragem a vácuo, é um método bastante demorado e trabalhoso. Se fosse possível encontrar uma alternativa em que você pudesse ter uma maior praticidade, né, uma maior facilidade para a obtenção dessa informação, seria de grande importância, porque simplificaria esse monitoramento e esse trabalho. A melhor opção, nesse caso aí, seria a determinação da turbidez. Só que até esse momento aí, da realização desse trabalho, ainda não se havia correlacionado e provado que é possível estimar a concentração de sólidos suspensos totais a partir da turbidez, que foi justamente o que os autores fizeram. Antes de passar para a metodologia experimental, só falar que dentro dos sólidos suspensos você tem a fração orgânica, que chama matéria orgânica particulada, e você tem a fração mineral, que são sólidos suspensos inorgânicos ou a matéria inorgânica particulada. Tanto um quanto o outro vão impactar o corpo receptor. Pode-se dizer que a matéria orgânica particulada impacta mais, porque assim como a inorgânica, ela compromete a transparência, ela causa assoreamento e, além disso tudo, ainda aumenta o consumo de oxigênio. Logo, vai desoxigenar as águas receptoras. Essa foi a introdução do trabalho. Vamos para a metodologia experimental. Pessoal, essa imagem que vocês veem aí é um sistema de filtragem ou filtração a vácuo para determinação, dentre outros métodos, para determinação da concentração de sólidos suspensos totais em águas residuárias, em amostras de água. Nesses frascos são colocados volumes conhecidos da água que você quer determinar a concentração de sólidos suspensos em miligramas por litro. É aplicado o vácuo para acelerar essa filtragem. É utilizado um filtro especial de fibra de vidro com porosidade menor que 1 micrômetro. Após a filtragem, o filtro ele vai ser pesado e o resíduo que foi encontrado, foi mensurado no filtro, ele corresponderá, a massa desse resíduo corresponderá aos sólidos suspensos totais. É um método bastante conhecido, é necessário esse sistema de filtragem para trabalhar. O problema é que geralmente isso demora, quando você tem muitas amostras. Quanto maior a concentração de sólidos, mais demorado, difícil é a filtragem e dá bastante trabalho. A ideia dos autores é tentar substituir a utilização dos sólidos suspensos como uma das variáveis chaves para adequação de qualidade de efluentes pela turbidez da água, que é uma metodologia bem simples. Na verdade, não tem metodologia. Você vai utilizar um equipamento, que é o turbidímetro. Você vai calibrar esse turbidímetro e praticamente de forma instantânea você chega à turbidez. Aí a ideia dos autores é essa. A partir da turbidez, você vai entrar numa expressão matemática que vai lhe dar a provável concentração de sólidos suspensos totais sem que você tenha que passar por essa trabalheira aí
da filtragem. Vamos dar uma olhada na metodologia experimental. As amostras de água foram coletadas de viveiros de Bagre do Canal, tanto lá na estação de pesquisa da Universidade de Auburn, como de fazendas comerciais lá do Alabama. Todos os viveiros foram estocados com 10 mil a 15 mil peixes por hectare, ou seja, de 1 a 1,5 peixe por metro quadrado. Os viveiros receberam oferta de ração peletizada, oferta diária, o manejo típico foi aplicado nesses viveiros, que é costume lá nas fazendas de catfish do Alabama. As amostras de água foram coletadas da superfície da água e colocadas em frascos plásticos de 1 litro. Aquelas que foram coletadas da estação de pesquisa da Universidade de Auburn foram transportadas para o laboratório e as análises iniciaram em menos de 2 horas após a coleta. Já as amostras coletadas dos viveiros comerciais foram inicialmente armazenadas em caixa isotérmica de isopor no gelo, em seguida transportadas para o laboratório na universidade, quando foram analisadas, isso antes de 6 horas após a coleta. As análises de sólidos suspensos totais envolveram a determinação do peso do resíduo que foi retido no filtro de fibra de vidro, a matéria orgânica particulada, porque eles determinaram sólidos suspensos totais, matéria orgânica particulada e matéria inorgânica particulada. A matéria orgânica particulada foi estimada como o peso perdido, o resíduo presente nos filtros após a análise dos sólidos suspensos totais, esse peso perdido quando os filtros com os resíduos foram incinerados por 2 horas em forno mufla. Então, era feito inicialmente a determinação dos sólidos suspensos totais, aí você tinha esse resultado. Aí você pegava aquele filtro, os filtros de fibra de vidro, colocava no forno mufla, a mais de 500 graus Celsius por 2 horas, para incinerar. Aí você tinha um novo resíduo, a parte orgânica, ela foi totalmente volatilizada, foi transformada em diferentes gases, CO2, por exemplo, de tal forma que o que resta é a matéria mineral, são as cinzas. Aí, por diferença, você tem a fração orgânica, matéria orgânica particulada, e a fração inorgânica, sólidos suspensos inorgânicos ou a matéria inorgânica particulada. Portanto, a concentração de sólidos suspensos totais em miligramas por litro, peso do resíduo após a filtragem da amostra de água. Sólidos suspensos inorgânicos, matéria inorgânica particulada, é o peso do resíduo após incineração em forno mufla, as cinzas que ficaram lá no filtro após a retirada do forno, da incineração. Por diferença, você chega à matéria orgânica particulada, se você pega sólidos suspensos totais e retira a fração inorgânica, você tem a matéria orgânica particulada, ou o contrário, se você tira dos sólidos suspensos totais os sólidos suspensos orgânicos, você tem a matéria inorgânica particulada. Então, assim foi feito com todas as amostras de água que foram coletadas, tanto lá na estação de aquicultura da universidade, como das fazendas comerciais. A turbidez das amostras de água foi mensurada por nefelometria, que é o método original desenvolvido para a determinação de turbidez. A unidade é unidades nefelométricas de turbidez, UNT, unidade nefelométrica de turbidez, seguindo os protocolos padrão de análise de água.
Isso com o auxílio de um equipamento, o turbidímetro. Os autores determinaram as médias, erros padrão, e o trabalho se desenvolveu quase ao longo de um ano. O autor, Osbey, ele coletou as amostras da primavera até o final do outono, só não trabalhou no inverno. E além das considerações totais de sólidos suspensos, totais, matéria orgânica particulada e matéria inorgânica particulada, foi feita a classificação por estação do ano. Eles vão fazer, mais à frente, a gente vai fazer uma discussão sobre a variabilidade sazonal desses resultados. Aí foram feitas análises de regressão entre as variáveis, os resultados foram plotados em gráficos. Vamos, não agora, porque já estamos com mais de 15 minutos, no próximo bloco, na próxima gravação, a gente continua falando sobre esse assunto, apresentando esse artigo, com o ponto 3, resultados experimentais. Até já, pessoal.